A gente sabe que na hora de prescrever e indicar cuidados para a região íntima, experiência e tradição contam muito. A KY é a líder no mercado de produtos para a saúde íntima e para muito mais do que lubrificantes, eles têm agora toda uma linha para cuidados clínicos. A linha KY Clinical conta primeiramente com espumas para a higiene íntima, que tem um pH e osmolaridade adequadas para o nosso canal vaginal e, além disso, vários outros produtos que podem ajudar no dia a dia das mulheres. A marca desenvolveu sabonete íntimo calmante, que ajuda a diminuir irritação e coceira, sabonete proctológico, além dos lenços umedecidos íntimos que podem ajudar nossos pacientes no dia a dia e naquela correria. Esse episódio do GO2Go é uma parceria com a KY. Esse podcast é destinado a profissionais da área da saúde. Se você ou alguma pessoa próxima precisa de ajuda, procure o serviço de saúde mais próximo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do GO2Go Podcast. É um episódio muito especial, porque a gente ficou um tempo sem gravar e agora eu tô voltando. Eu sou Alice Albuquerque, pra quem não me conhece. Eu sou médica formada pela Universidade de Fortaleza e ginecologista e obstetra formada pela Unicamp. E hoje a gente vai conversar sobre sexualidade. E não, ninguém vai se formar especialista em sexualidade com esse episódio. A ideia é trazer essa discussão para todos os profissionais da saúde que acompanham a gente por aqui, entender por onde que a gente começa e por que que a gente precisa falar sobre isso. E para isso, a gente tá fazendo um podception. Alguém me falou esse termo e eu achei uma coisa muito legal. É um Inception do GO2Go Podcast com Preliminares Podcast. Trouxe a Natália e a doutora Carol, que também tem um podcast que chama Preliminares e que a gente vai deixar o link embaixo para todo mundo que quiser acessar. Natália, conta pra gente como que você chegou até aqui. Alice, primeiro, obrigada pelo convite. Eu fico sempre muito alegre de ver mulheres tão potentes querendo falar sobre esse assunto, que ao longo de tantos anos, quando eu conheci a doutora Carol, ainda existiam pouquíssimos profissionais que tinham interesse não só em se especializar em atender, mas em também alcançar outros públicos, né? Públicos leigos. Mas então, já que eu toquei nesse assunto, como eu conheci a doutora Carol, minha primeira formação é no jornalismo, eu trabalhava como repórter da revista Época e estava ali cobrindo um fenômeno que chegava ao Brasil chamado 50 Tons de Cinza. E me pediram para ler a prova desse livro e escrever uma reportagem sobre uau, então a mulher gosta de conteúdos Nossa eróticos, Senhora! né? Então assim, era uma coisa que naquela época, lá em 2011, ainda era… Hoje, imagina, né? Uhum. Mas entrei em contato com a Carol e a partir de então ela virou minha fonte aí em sexualidade e eu fiquei também muito encantada pelo trabalho que ela desenvolvia ali, que eu acho que é mais do que um trabalho como médica, é um trabalho social, de utilidade Sim. pública. E a gente foi se aproximando e aí eu me interessei por fazer uma pós-graduação em educação sexual. Então, também sou formada nessa pós e depois fiz psicanálise também, para me aprofundar e entendendo que as questões da sexualidade, elas não são só fisiológicas e elas, infelizmente, também não podem ser encerradas apenas com informação. Então, dizer para uma pessoa faça isso ou faça aquilo, eu entendo que tem questões muito profundas, né, da vida de cada um. Então, esse foi o meu percurso e aí, a partir das nossas trocas profissionais e pessoais, eu também como paciente da doutora Carol, né, que é minha ginecologista, minha obstetra, a gente então teve a ideia de juntas fazer um podcast para que as nossas conversas pudessem alcançar outras mulheres, outras pessoas assim como o GO2Go. Legal. Eu acho que falar sobre sexualidade hoje em dia é quase que uma reparação histórica, né? A gente tá tentando correr atrás de um prejuízo muito grande. Mas, doutora Carol, então… eu tive o prazer de conhecer a doutora Carol durante a especialização da gineco-endócrino da Unifesp. Ela tem um projeto lindo que chama Projeto Afrodite, que, como especializandos da gineco-endócrino, a gente passa nesse ambulatório, a gente conhece, tem o nosso primeiro contato com o atendimento em sexualidade. Mas conta pra gente, doutora, como que você chegou até aqui. Bom, eu sou formada desde 2000 e eu decidi fazer GO nos últimos 6 meses, porque eu perambulei por várias especialidades, não gostava de nada e queria fazer alguma coisa. Primeiro pensei em psiquiatria, mas daí achei que era muito pesado. E aí falei, quer saber, eu vou fazer GO para fazer sexualidade. Não é possível.
Em 2000, você já tinha essa ideia. 2000. Essa eu tô chocada. Pois é. Aí fui fazer residência na Unifesp. Chegando lá, não tinha nenhum ambulatório de sexualidade. Fiquei super frustrada, mas a gente é engolido pela residência, não deu nem tempo de pensar. Sim. Aí, a hora que eu tava terminando a minha residência, tinha uma médica lá uma coisa meio embrionária de um ambulatório de sexualidade. E a doutora Carmita Ábido tinha começado a pós dela na USP de sexualidade, que eu comecei a fazer, claro, porque era o que eu queria. E aí, o pessoal da Unifesp ficou sabendo que eu estava fazendo essa pós e me convidaram para realmente montar um serviço de sexualidade lá. E aí surgiu o Projeto Afrodite em 2005, que, pasmem, tem 20 anos. Eu estou chocada. Uhum. Eu estou chocada. 20 anos. E aí o projeto, ele já começou multidisciplinar. E foi muito bom, porque eu não sabia nada de sexualidade. Uhum. E então, eu aprendi muito com as psicólogas, com as fisioterapeutas. Então, desde sempre, eu entendi que em sexualidade não dá para você trabalhar sozinho. Sim. Você tem que ter uma equipe por trás, porque as coisas são complexas, né? Então, o ambulatório foi crescendo, o serviço foi crescendo, foi me firmando como uma pessoa que, Uma né? referência, ela tá Sim, sendo ela modesta. tá querendo ser modesta. Ela é uma pessoa que as pessoas procuram quando precisam de exato, informação. Na verdade, porque assim, ninguém sabia muito, né? E aí, Sim. quando eu acho que assim, o GO normal, quando ele começa paciente lá, primeiro que ele não se interessa por saber disso, né? Ele quer operar. Aí, quando ele vai fazer o consultório dele, tem um monte de queixa de sexualidade. Daí as pessoas me encaminhavam, as pessoas me ligavam, as pessoas, né? Pelo amor de Deus, o que que eu faço? Socorro. Né? Então, fomos aí, fiz muito tempo, aí o ambulatório muito tempo, dei muita aula, dou muita aula, e nos últimos 2 anos, eu acho que já tem preliminares? Não. Sim, vai dar 2 anos, isso mesmo. A gente montou, porque eu tinha uma vontade de falar para o público. Uhum. Porque muitas vezes a gente fica com aquela informação ali mais no ambiente universitário, mas assim, puxa, o que eu tô falando aqui, o que eu fico repetindo aqui várias vezes, eu podia transmitir essa informação para um público maior. Exato. E aí, eu e a Natália, a gente se juntou, a deusa da comunicação. Não, e aqui acho que tem um ponto importante também desse viés educativo, porque a Carol também atua como colunista, sempre atuou nesses sim. anos todos como colunista. Então, acho que. E era uma troca que era assim: das redações, a gente acumula ali o volume de dúvidas das pessoas. É um Sim. negócio inacreditável o volume de dúvidas sobre sexualidade. Por mais que você fale, tô chovendo no molhado, não está. Não tá. É impressionante. E Carol, a gente triava pra Carol, assim como ainda hoje, né, Carol? A sim. Crescer te manda muitas perguntas. Então, acho que tem uma coisa que eu acho que é muito interessante, que é a capacidade de vocês conseguirem adaptar um conteúdo que às vezes é extremamente técnico, Sim. é extremamente chato pro público leigo, e conseguir traduzir isso, né, que essa pessoa identifique na vida dela, que faça sentido na vida dela. Então, acho que esse é um poder muito especial, assim, para quem trabalha com medicina, Sim. que é ter a autoridade, o reconhecimento das Sim. pessoas, né, pela seriedade, enfim, mas também quando você consegue traduzir isso para uma comunicação que é acessível. E isso é Fantástico. muito o que eu penso desde o momento também que o GeoToGo foi criado. Também foi criado há mais ou menos 2 anos. A gente surgiu meio Uhum. juntas, né? Que ocupar o espaço digital com pessoas que são referências sobre o assunto. Então, o espaço está sendo ocupado. Quem que tá falando, né? E assim, Uhum. sexualidade é um assunto que talvez no imaginário popular seja muito freestyle, né? Mas não é. Tem embasamento por trás, tem a forma de falar, tem o que perguntar, tem disfunção, tem tratamento, enfim. Então, eu acho que começar a falar sobre sexualidade para o público também da área da saúde vai muito disso que a senhora falou, doutora, de disseminar informação. Então, se um profissional da saúde escuta a gente, já passa para outro profissional, que passa para paciente, que passa pro paciente, com que passa. certeza. E que daí, talvez a gente consiga um Uhum. cenário diferente do que a gente tem agora, né? Sim. Uhum. Então, tem poucos serviços de sexualidade hoje em dia, né? Muito poucos, ainda Mesmo em muito grandes pouco. universidades, a Sim, gente tem poucos porque não é fácil. serviços. Uhum. E também não tem muita gente que faça, né? E não é fácil você atender sozinho, porque o médico, ele não tem a formação. Não. Porque para você ir além, você tem que entender muito, tem que entender de assoalho pélvico, coisas que a gente não aprende na residência. Uhum. A gente tem que aprender sobre
psicologia, né? Uhum. Psicanálise, eu fui fazer depois também estudar psicanálise, então hoje Uhum. também sou psicanalista. E a abordagem, porque não é todo mundo que consegue traduzir essa informação, entendeu? Sim. Então, você tem certas coisas, você não pode chegar com um checklist numa consulta de sexualidade perguntando A, B, C, D, você tem isso, isso e isso. Até tem, né, alguns instrumentos que a gente usa, mas precisa ter uma abordagem diferente. Precisa ter paciência. E eu Coisa acho que que médico tem não uma. tem é paciência, né? É. É. Mas eu também entendo, acho que ao longo do tempo, eu fui entendendo também o outro lado, o lado do médico, que muitas vezes precisa atender um volume gigantesco. Que se esse profissional vira e pergunta: e aí, minha senhora, como é que tá a sua vida sexual? Essa senhora que tá ali há 50 anos, ninguém nunca se interessou em perguntar pra ela. Ela vai ficar 3 horas falando sem parar, entendeu? E aí, de repente, você fala. Como é que eu vou dar conta disso, né? Então, assim, eu também entendo, à medida que eu fui escutando, né, Sim. os profissionais. Agora, de uma. Além da questão, né, vocês falaram aqui, de entender de assoalho pélvico, de entender um pouco de psicologia, acho que tem um tato, um reconhecimento de algumas coisas que antes não se falavam. Então, por exemplo, o que é hoje você ter uma consciência, né, das questões de violência de gênero? O que é você ter consciência, por exemplo, da identidade da orientação sexual de alguém, né? Como é que você pergunta se essa pessoa, por exemplo, se é uma mulher que se relaciona com outras mulheres, de que forma você se refere, por exemplo, se ela é Isso. virgem ou não é virgem? Tem um tato a respeito do assunto sexualidade que vai além da fisiologia. E que hoje essas pessoas estão encontrando espaço pra mostrar que existem, né? Exatamente. Até um tempo atrás, como é que a gente ia estudar algo que a princípio não existe, que é negado, né? Então, realmente, é tudo muito novo. Eu acho que assim como as questões do climatério, que a gente fala muito, que foi assim de 20 anos pra cá, que passou a olhar pra isso, né? E que, como você falou, vem muito da questão de gênero, de enxergar a mulher como um ser humano, um ser que pensa, um ser que sente, que muda. E que a sociedade não foi construída pra gente, né? Mas enfim, eu acho que eu vou puxar um pouco do gancho que você falou e jogar pra doutora Carol, de como é que eu começo a abordar o assunto sexualidade, não na minha consulta ginecológica geral. A gente não tá falando aqui da consulta do especialista. Eu acho que vamos Sim. chegar no momento de quando encaminhar. Mas eu, ginecologista geral, tenho minhas pacientes no consultório, em diversas fases de vida. Como que eu começo a falar sobre isso? Bom, eu acho que a sexualidade, acho que é importante o médico saber que ela faz parte de um dos parâmetros de qualidade de vida, Sim. né? Então, assim como a gente tem que perguntar sobre alimentação, atividade física, sono, manejo do estresse, a gente tem que perguntar sobre a vida sexual também. Então, o que eu costumo fazer com as minhas pacientes ginecológicas? Eu pergunto, como vai a sua vida sexual? Né? Você tem vontade de ter relação? Eu enumero. Você tem vontade de ter relação, que eu tô falando sobre desejo. Você sente prazer, você tem orgasmo. Eu falo a palavra orgasmo. Você sente dor na relação. Então, eu pergunto essas 3 coisas. Tá gostoso? Sabe? Não são perguntas, né, demoradas, mas que realmente elas podem ali abrir espaço para várias outras coisas, né? Ou às vezes até plantar uma primeira ideia, pra quem sabe, num retorno ela se sentir à Isso. vontade. Eu achei legal a Senna falar que fala a palavra, eu falo a palavra orgasmo. Como é importante a gente dar nome às coisas. Isso. Eu tava vendo uma nova temporada de Bridgerton. Hum, Não sei se vocês já assistiram. não. Mas tem umas cenas de que uma das personagens da Francesca, ela tá tentando entender o que é, ela chama pinnacle, chegar no ápice. O que é isso? E ninguém consegue explicar pra ela. E essa coitada fica desesperada tentando entender o que é isso. Porque ela acha que precisa disso pra engravidar. E que ela não consegue engravidar por conta disso. Cheia de mitos. E as pessoas não conseguem dar um nome. E ela não consegue entender. E aí eu não vou dar spoiler, mas enfim, Que assistam. legal. Eu Mas acho é que legal dar nome às Sim, coisas, né? sim. Eu gosto de nomear também nas consultas. Eu acho importante, até porque às vezes aquela paciente ela não entende muito bem o que é prazer, o que é orgasmo, se é igual, se é diferente. E a gente não pode ter vergonha de nomear, senão ela não vai se sentir à vontade pra Né? nomear também, E né? quando você pergunta ativamente, você também se coloca disponível para escutar. Tá. Que eu acho que é
uma das principais coisas do atendimento em sexualidade. Porque, assim, o médico, ele tem, eu falo assim, tem a avidez da caneta prescritora. É. Uhum. O médico, ele é treinado para agir. Sim. Ele é treinado para resolver o problema do paciente. O paciente vem com queixa e você tem que agir. Enquanto que na sexualidade, ouvir já é um ato de cura. Sim. Estar disponível para ouvir e acolher já é um ato de cura. Sim. Porque mas isso gera no médico uma sensação de impaciência ou de ineficiência, porque, nossa, eu não estou fazendo nada para ajudar, não estou fazendo nada para ajudar. Entenda que apenas ouvir com interesse, olhando no olho da paciente, já é um ato de cura, Sim. E sabe? eu acho que muita gente se afasta também do atendimento em sexualidade, porque fica, com preconceito, isso é atendimento de psicólogo, não é pra mim, entendeu? Uhum. Mas qual que é o papel que a gente tá tendo na vida dessa mulher, né? Nem toda Uhum. mulher faz acompanhamento psicológico, nem todo acompanhamento psicológico ela tem espaço pra fazer Sim. isso. Uhum. Então, assim, se a gente tá pensando em no futuro tratar uma disfunção, ela precisa entender o que tá levando ela até lá, né? Exato. E eu acho que assim, ele não precisa resolver tudo numa. Sim. Né? Porque você perguntar esse monte de coisa, ainda abrir sexualidade, é uma consulta de sei lá Uhum. quantas horas. Uhum. Mas assim, se a paciente traz a questão, a gente fala assim: olha, fulana, eu sinto que você tem uma questão aqui. Hoje você veio para uma consulta de rotina, ou você veio por determinado assunto. Eu vou te pedir seus exames, mas eu vou explorar isso no seu retorno. Tudo Pronto. bem? Ótimo. Porque daí você também pode se preparar, você acolheu a Uhum. queixa e você não precisa falar tudo ali, resolver tudo, porque senão você começa a ficar ansioso e aí Sim. você não presta atenção no que tá acontecendo, E a paciente né? também vai se preparar pra conversar, né? Daí ela vai pensar Isso, sobre isso, o que que ela quer trazer pro consultório, o que que ela isso, tem de dúvida e tal. né? E aí eu acho que essa consulta de retorno, você pode usar ali 10 minutos para ver os exames, enfim, Uhum. e o resto da consulta para fazer uma psicoeducação, que eu acho que 80% das coisas resolvem em psicoeducação, né, Natália? Uhum. Quer falar um pouquinho de o que é psicoeducação? Não, é que assim, eu acho muito interessante quando o profissional ginecologista ou psicólogo percebem que ou não dominam ou não têm interesse em entrar nesse Uhum. assunto, porque às vezes a própria pessoa tem questões com a sua sexualidade Sim. que É. são delicadas às vezes, né? E ser confrontado com uma queixa de um paciente pode mexer com essa Sim. sua questão. Mas quando encaminham, assim, aconteceu inúmeras vezes nos últimos anos de ginecologistas, urologistas, psicólogos encaminharem para uma psicoeducação, porque às vezes trata-se de você pegar. Posso pegar Uhum, Claro. essa vulva de feltro aqui? Trata-se de você pegar a pessoa com uma vulva de feltro e dizer para ela, né? isso. Quais são as partes? Porque ela tá vinculando, por exemplo, o orgasmo a uma penetração. Você explicar para ela Isso. do clitóris, você retrai o capuz do clitóris. Então, tem coisas que são, assim, muito práticas, né? Muito explicativas nesse sentido. Então, por exemplo, Carol faz. É muito comum que as mulheres perguntem, e assim, não são mulheres de 19 anos, às vezes são mulheres de Uhum. 50 anos, que elas perguntem, mas como é que eu sei se eu tive mesmo um orgasmo ou não? Carol tem uma analogia que eu amo e eu sempre usei, desde que eu ouvi como repórter, que é a analogia do espirro, Uhum. né? Imagina que você tá sentindo uma vontade que vai crescendo, crescendo, crescendo e você consegue espirrar, né? Assim, Uhum. tem uma descarga rápida Isso. que te deixa molhada, dura poucos segundos, enfim, e daí depois você relaxa. Então, esse tipo de pergunta, né? Então, quais são as posições em que você fica? Você se estimula ou não se estimula, Uhum. né? Aí, acho que isso é uma psicoeducação. Isso. Quando a gente entra, por exemplo, eu tive alguns casos de pessoas que foram encaminhadas porque a pessoa dizia que foi na ginecologista reclamando de baixa libido. O ginecologista fez todos os exames possíveis, em alguns casos a pessoa já chega com testosterona, né? Uhum. E você vai ver a história dessa pessoa, o problema dela de verdade, verdadeira, não é baixa libido. Essa pessoa nunca teve orgasmo na vida, essa pessoa tem um trauma de um abuso, essa pessoa tem um casamento ou uma É. relação que, assim, não tem mais nenhuma conexão, essa pessoa nunca se masturba. Então, será que a resposta vai ser medicar, né? Ou mesmo, será que a resposta seria apenas numa psicoeducação? Talvez Não, né? né? Então, assim, é um percurso que é isso. Algumas vezes você vai demorar 2 anos para uma pessoa conseguir, de fato, se libertar de algumas amarras ali num processo muito comprometido, assim, É. de compromisso, eu quero dizer, né? É uma angústia que eu sentia passando nos ambulatórios, lá na Unifesp, era justamente essa, de
às vezes a gente esbarrava num problema social da pessoa, sim. né? Sim. Então, Lá é muito. é um relacionamento que você fica assim, minha senhora, Sim. pelo amor de Deus, entendeu? Uhum. Acaba. Só que você não pode dizer isso, eticamente você tem que preservar esse Isso. lugar. Uhum. Isso E é daí muito, é muito, angustiante. muito importante no atendimento em sexualidade. Você tem que esquecer os seus conceitos morais, porque Uhum. na sexualidade, a gente, em algumas Uhum. coisas em ginecologia também, né? A gente Sim. entra nas questões morais, Uhum. né? Mas a gente tem que esquecer a nossa persona para entender, entrar no mundo do outro paciente. Sim. Então a gente não pode, assim, nossa, também esse marido bebe, você quer ter tesão por ele? Uhum. Entendeu? Uhum. Também ele te bateu ontem, a senhora quer ter tesão. Não A tem gente não como. pode Ou então religioso, expressar. né? Por exemplo, você Isso. pode recomendar para uma paciente que seria interessante que ela se masturbasse, né? Uhum. E dependendo da religião dela, isso não vai caber, Uhum. né? E aí você tem que respeitar a É. crença dessa pessoa. Eu acho É. que, assim, uma boa pergunta a ser feita é, por exemplo, abordar masturbação. Uhum. Como você se sente com a masturbação? Como que isso cai pra você? Uhum. Aí ela vai, né? Porque é diferente de você perguntar, você se masturba? Uhum. Às vezes a pessoa já É. tem Fica na defensiva, fica né? na defensiva, ou fica assim, nossa, que vergonha de falar que eu me masturbo, Uhum. entendeu? Eu falei, Ou que é isso? Como é isso pra você? Você se Uhum. toca, você se Sim. conhece, você tem, né? Então, eu acho que a gente tem que ir com cuidado. E eu não sei, eu tenho a impressão que às vezes os pacientes não sabem o que é se masturbar. Ah. Às vezes elas não têm ideia de que isso é uma opção, entendeu? De que isso porque assim, pro homem vem muito natural, né? Tipo, tem… Naturalmente ele é estimulado de todos os lados possíveis e imagináveis na sua sexualidade. Tem conversa entre amigos na infância, na adolescência. Uhum. Às vezes até o próprio pai se sente mais à vontade pra conversar com o filho homem do que a mãe se sente pra conversar com a filha mulher. E daí você falar pra paciente, você sabe o que é isso? Eu fiz inúmeros atendimentos de mulheres, assim, adultas, instruídas, assim, que falavam, tá, mas dizem, eu já entendi, eu leio revista, Natália, eu já vi no programa X da Fernanda Lima, que eu tenho que me masturbar, mas eu não sei como é que eu faço isso. Literalmente, eu devo acender, apagar a luz, eu devo usar a minha mão, qual dedo, que movimento, onde eu boto. Que vibrador. Como é que você explica Nada, isso? assim. Primeiro, a gente tem que entender… Por exemplo, eu me lembro muito de um caso de uma executiva aqui de São Paulo, que era uma mulher muito bonita, muito bem-sucedida e que tinha uma crença religiosa muito forte, que ela gostaria ela tentava driblar essa crença. Ela nunca havia se masturbado, devia ter uns 35 mais, assim. Uhum. E ela falava, hoje eu moro sozinha, eu pago as minhas contas e nem na minha casa, sozinha, eu sinto… Porque isso tá muito introjetado, Sim. né? E aí, quando a gente começa a puxar, mas quem é que te falava? Como é que você ouvia? Invariavelmente vem alguém dizendo, fecha essa perna, tira a mão daí, coisa feia, né? Homem nenhum vai te querer. Sempre tem algum flagrante no começo da infância. Por isso que a gente foi pra psicanálise. Por isso que a gente foi pra psicanálise, mas é literalmente isso. Porque a gente começou a ver que eram coisas, assim, que estavam muito nos primórdios dessa sexualidade, entende? E não adianta eu dizer, não é sobre, Alice… Eu demorei muito tempo pra entender isso, tá? Não é sobre eu chegar e apresentar pra ela 10 tipos de vibradores, ou dizer pra ela faça essa ou aquela posição. Porque a informação só não é suficiente. Sim. Tem uma trava que é muito mais forte dentro dela. Então, é todo um movimento de assim, não, você não vai diretamente tocar o seu clitóris. Como que é pra você tomar um banho, ouvindo uma música, e passar a mão pelo seu corpo inteiro? Pela barriga, pelo seio, pelo cotovelo? Sim, explorar outras áreas erógenas também, e se né? permitir sentir o seu corpo pelo prazer. Ainda que você não consiga diretamente no genital, ainda que você não queira dar o nome de masturbação, como é você acionando o seu próprio prazer, né? Então, assim, é um caminho, não é uma coisa… Eu sei que a gente fica, e eu também fico, e fiquei muito mais já, acho ansiosa pra querer resolver o problema da pessoa. Só que alguém que chega com 35 anos de problema, não vai ser resolvido em uma consulta de uma hora. Com certeza. E a gente fica também querendo chegar no orgasmo, né? Liga e desliga. Também. Mulher não é liga e desliga. E o nosso orgasmo, como profissionais,
é resolver o problema da pessoa. Ó, Exato. O nosso exato. orgasmo é sair da consulta, a nossa satisfação, o Pronto, nosso gozo ufa. é falar, ufa, resolvi, agora ela vai tomar esse remédio e a E libido tá dela tá pronto, resolvida. resolvida. É por isso que há tanta prescrição de testosterona, né? Nossa, sim. Porque as pessoas não sabem o que fazer, elas acham que elas precisam, elas são convocadas a resolver o problema, né? E aí, o Uhum. que a gente é treinado como médico? Prescrição, Aham. né? Então, assim, eu acho que você acrescenta muito mais. Não estou aqui falando que você não possa prescrever testosterona, Não, tem muitas as vezes é o caso indicações, mesmo, né? tem um Sim, monte, existe né? indicação pra tudo. Exato, vamos estudar, entender quando é que a gente pode Uhum. prescrever, mas não adianta você prescrever se você não fizer a psicoeducação antes, Carol, você falou isso, eu né? lembrei de uma coisa que a gente já conversou também no Preliminares podcast, que me veio agora. Não adianta um paciente, uma paciente chegar para um médico e dizer, doutor, olha, eu não tô conseguindo ter relações com meu marido, enfim. E o médico virar e falar, se você tomar um vinho, relaxa, Nossa toma um Senhora. Ai, vinho. gente. Não, Isso as isso daí não pacientes dá. dizem muito que Sim. acontece, que elas Sim. passaram muito tempo até chegar nesse lugar, digamos, mais seguro, em que elas podem ser vulneráveis. Uhum. É tipo, doutor, como assim? Não é sobre uma taça de vinho ou uma Mas olha garrafa de como carrega cerveja, julgamento né? isso, né? Muito, muito. E que também tem uma coisa um tanto quanto preocupante de você associar com o uso da bebida, de Uhum. você, teoricamente, se vulnerabilizar para Conseguir. concordar ou consentir com uma situação. Uhum. Que precisa acender um pouco o alerta também por questão de violência sexual, né? Então, se Uhum. você tá precisando se vulnerabilizar a esse ponto, tem algo de errado que não é a taça de vinho que vai É resolver. como, acho que a Carol também já deve ter recebido muito esse tipo de coisa. Assim, nos últimos. Agora eu acho que melhorou nos últimos, talvez, 4 anos, mas por muito tempo, talvez 10 anos, as pessoas chegavam até mim com o seguinte pedido: eu não tenho desejo, vírgula. Como eu apimento a minha relação? Uhum. Ou Uhum. seja, a sexualidade em função do outro. Que a mulher tem muito isso, né? A Muito. sexualidade da Nossa. mulher em função do Em outro função do para outro. agradar Total. o E aí eu outro. me perguntava assim, mas pera, o teu companheiro, ele goza? Ele tem prazer? Tem. Eu falei, e você não? E pra que você vai apimentar? Você quer dar mais pra ele? prazer pra ele? É. Né? Então, assim, são pequenas provocações pra que Sim. essa pessoa se perceba mesmo. Mas Sim, é muito da construção social da sexualidade da mulher, né? Eu me pergunto como que, assim, em 2026, a gente ainda vive tão preso a costumes da era medieval e como isso Uhum. entrou no imaginário social dessa forma, que a sexualidade da mulher é em função da mulher hétero, né? Eu acredito que a gente tem experiências muito diferentes quando a gente fala de casais homoafetivos, e Uhum. talvez vocês podem até trazer um pouco mais. Mas assim, quando a gente fala da mulher cis, hétero, é muito em função do outro e muito mais sobre a conexão e a intimidade e a proximidade do que de fato sobre o orgasmo pra você considerar uma vida sexual satisfatória ou não. E aí você fica muito naquela coisa, tem que ter uma frequência específica, exato. né? Uhum. É Tem que ter uma porque forma específica, aquela coisa Uhum. performática Sim. que o Exato. pornô que muitas Sim. vezes a gente nem viu pornô nunca na vida, Cê- mas sabe o que o pornô você espera. aprendeu no ambulatório. Ora. Você aprendeu. Porque eu acho que uma das coisas que eu e a Natália a gente desconstrói muito no podcast é justamente o sexo como performance. Sim. E não só para as mulheres, tá? Porque, Uhum. assim, eu acho que a gente fica aqui muito no discurso, a mulher, Uhum. não sei o quê, mas os homens têm muitas questões com a sexualidade deles Uhum. também. E Muitas que eles questões. começando a ter espaço pra falar sobre, né? Muitas questões. O homem, ele é convidado a performar, Uhum. né? Ele é convidado, ele acha que ele tem que dar o prazer para a mulher, Uhum. ele tem que estar sempre à disposição. Uhum. Então, a gente, acho que uma das nossas missões no Preliminares é tirar o sexo desse lugar de performance, Uhum. de frequência, de Uhum. posição, de orgasmos múltiplos, de ejacular na cara do outro, de não sei o quê, e trazer para um lugar de conexão, de troca afetiva, de prazer, Sim. de autoconhecimento, mas também de sentir o outro, de tirar o sexo desse De lugar de proximidade performance. mesmo, né? E isso, quando a gente consegue colocar isso na cabeça dos pacientes, da mulher ou do casal que a gente tem atendido, que a gente também atende casais, etc. Quando a gente consegue virar essa chave, a coisa fica tão mais leve. Sim. Porque a performance, ela cobra e nunca você vai estar sempre aquém do que deveria estar. E é muito do No mundo imaginário da popular, né? performance. Porque ao mesmo tempo que a gente tem a ideia do que deve ser a performance,
Eu também não vejo as pessoas falando, tipo, oi, quantas vezes você considera normal na roda de amigas, entendeu? Uhum. Mas todo mundo tem uma ideia do que Uhum. deveria ser o normal. Mesma coisa da performance na hora do sexo em si, né? Muitas mulheres que nunca assistiram pornô têm uma ideia do que deve ser o sexo performático do pornô. Ah, sim. Como é que isso chega, entendeu? Eu acho que tudo é muito construído, foi o que você falou, da era medieval, né? Sim. São séculos de opressão, da mulher sendo colocada como essa reprodutora, como Uhum. alguém que é escolhida, não que escolhe, A prateleira do né? A amor. prateleira do amor da Valesca Casanello. E em que, quer dizer, a mulher se constitui na sociedade não como alguém desejante, alguém que é o verbo do agir, do escolher, Uhum. mas alguém que é sempre desejada. Então, se eu sou sempre aquela que é desejada, pensa numa história, tipo um clássico, tipo a Cinderela, né? Uhum. A Cinderela lá disputando com outras mulheres aquele mesmo homem, cara. né? Então, eu quero ser escolhida, se eu quero ser escolhida, eu vou rivalizar. Uhum. Se eu vou rivalizar, quanto melhor o sexo que eu fizer, quanto mais performático, quanto melhor de cama eu for, Mas né? ele vai me querer. Mais ele vai me querer. Eu tô lá no alto da prateleira, mais à vista, mais, né, Uhum. desejada. Então, eu acho que não é simples, porque a gente tá mexendo de novo. Eu não acredito numa sexualidade que é só bio ou psico, ela é também social. Ah, sim. Então, se a gente tem um histórico de opressão, imagina, a gente pode estar construindo um super trabalho aqui tentando educativo com a mídia, no consultório, o que quer que seja, e daí chega lá a mãe da paciente e fala pra ela, minha filha, olha, se você não der, ele vai procurar na rua. Uhum. Aí já Ódio dessa carrega frase. uma culpa nessa mulher. Ou então assim, ai, não reclama que tem pior. Vai sair dessa relação pra quê? É tudo Uhum. igual, não tem isso, Isso. vai, né? Vai ficar Poder que as sozinha. mães têm, né? Então, a Gente, mas psicanálise, aí né? Freud Aí igual explica, Freud né? Porque, explica. meu Deus, Que tudo é poder culpa que as da mãe. mães têm. Tudo, E tudo. aí, assim, é muito difícil, porque a gente fica muito enredado nessa história. Então, acho que assim, quando a gente vai na psicanálise trabalhar É. tanto com homem, com mulheres e com homens também. Uhum. Quando você vai a fundo, a fundo, a fundo, você chega a relatos de situações de muito em que a pessoa se sentiu julgada, tendo sido de fato julgada ou não pelos Uhum. pais ou pela cuidadora principal ali e tal. Então é bem mais complexo. E por isso que eu acho que a ideia de ter um ambulatório, espaços acadêmicos de discussão multidisciplinar Uhum. são muito mais ricos, Ah, assim, sim. Com né? certeza. Não, o que a gente faz ali na Unifesp é muito mais rico do que o nosso consultório particular, que você tem que fazer tudo de tudo um pouco, tem que sambar Uhum. cada É. hora uma coisinha, né? Então, e fica ali sem espaço para troca. Você pode trocar depois, mas na hora ali você tem que, Sim. né? É. E daí, assim, trazendo um pouco mais para esse contexto do consultório, eu acho que Uhum. é importante a gente falar um pouquinho das disfunções, doutora. Ah, sim. Como que a gente identifica e qual que é a hora também de encaminhar mesmo para um profissional especializado em sexualidade. Isso. Eu acho que tem 3 grandes grupos, né, de disfunções sexuais femininas, porque Uhum. a gente também tem que entender se aquela parceria, se for um parceiro homem, se ele também tem disfunção. Então a gente tem Sim. que entender um pouco. Tem 3 grandes grupos: as desordens de desejo e excitação, que são juntas, né, a gente pode depois explicar o ciclo do desejo sexual, da Basson para entender por que elas foram unidas. Uhum. As desordens de orgasmo, então aquelas mulheres que não conseguem atingir o orgasmo, e as desordens de dor, Uhum. tá? Então, quando a gente vai falar de desejo sexual, a gente tem 2 tipos de desejo. O desejo espontâneo, que é o que acontece, sei lá, no início dos relacionamentos. Todo mundo sabe que é desejo espontâneo. Espero que a maioria das É pessoas aquele fogo que saibam, aparece entendeu? do Sim. nada, né? Aquele tesão, aquele fogo, É aquele aquela dia que você sabe, estou ovulando. É. nossa, aquela coisa gostosa ali, Sim. aquele, né? Maravilhoso sentir isso, né? Acontece que em relacionamentos estáveis, depois que o relacionamento começa a ficar mais estável, a mulher, ela deixa de ter desejos espontâneos, ou tem uma vez por mês, na ovulação, Uhum. entendeu? Uhum. Ela deixa de ter esse desejo espontâneo e ela passa a ter o que a gente chama de desejo responsivo. O que é o desejo responsivo? Ah, eu não tô morrendo de tesão,
né? Mas se a minha parceria chega num jeitinho legal ali, a gente tá se divertindo, e eu acho muito importante colocar o sexo na nossa vida no lugar de diversão, brincadeira de adulto e não de obrigação, Perfeito. Achei uma virada de chave, né? né? Pra muita gente. O sexo tá na nossa vida pra diversão, pra ser bom, pra gente se divertir. Aí você tá lá se divertindo, tomando vinhozinho, dando risada, porque é muito bom rir junto, Sim. né? Aí você pode ficar, você não tá morrendo de tesão, mas você tá mais receptiva. E aí as carícias acontecem, né? A gente não gosta de usar o termo preliminares para este momento. Preliminares é o que acontece muito antes, Uhum. né? Preliminares é o podcast. É, o podcast. Exatamente. Preliminares é o papo que a gente troca sobre sexualidade. Acho que Exatamente. preliminares da vida real é tipo lavar a louça. É, tipo isso. Exatamente. Então, Como eles não conseguem entender, né? não, eu não posso falar que meu marido é o que lava. E aí, iniciam-se aquelas carícias iniciais, que é um beijo, por exemplo, né? Porque a Uhum. gente também tem ali, e você aprendeu isso, a questão de tirar a penetração como o tempo principal do sexo, Uhum. né? Então e aí a mulher começa com os toques, ela primeiro se excita e depois vem o desejo responsivo. Uhum. Isso não é disfunção sexual. Só que, claro, eu antes morria de tesão e agora eu não tô mais assim sentindo tanto. Então, essa queixa é muito comum, Sim. né? Sim. Eu queria sentir aquilo, eu queria Uhum. baixar. Baixar Queria aquele frio na espírito. barriga. Baixar um negócio É. e eu morrer de tesão aqui. Mas isso não acontece num relacionamento, sei lá, 10, 20. Pode até acontecer, não tô falando que não acontece, Sim. entendeu? Pode até acontecer, principalmente se você treina a sua Principalmente se mente. separa e começa um novo. Principalmente se você treina a sua mente, E enfim. treinar a mente, na Né? verdade, é se expor a estímulos sexuais que os Isso. caras fazem normalmente. Exatamente. É trabalhando aqui e sendo estimulado sexualmente de todos os Exato. lados. Se essa mulher sai da passividade de esperar o desejo bater na cabeça, nossa, hoje tô com tesão, e for atrás, não, peraí, deixa eu assistir então uma série Nem que seja picante. Bridgerton, gente. Nem é uma que boa gente seja começar. Bridgerton, exatamente. Aí, né, e ela vai, então, mas aí tem os casos de realmente que existe uma disfunção sexual. Quando que é uma disfunção sexual de desejo? É aquela mulher que foge do sexo. Uhum. É aquela mulher que vai dormir mais cedo, que ela evita beijar a parceria para não suscitar a vontade. Ela sofre. Uhum. Entendeu? E aí a parceria começa a cobrar, porque ela não tem, a parceria começa a se sentir menos desejada, e o que é de pior para o ser humano é se sentir menos desejado e menos amado. Porque o que a gente Rejeitado, né? mais quer na vida é ser a última bolacha do pacote Sim. de qualquer pessoa. E aí a minha parceria romântica começa a fugir de mim, o que eu me sinto? Um merda. Rejeitado. Rejeitado. E aí eu começo a cobrar. E aí, quanto mais eu cobro, mais a outra foge. E vira esse ciclo vicioso horrível. Sim. Entendeu? Resumindo bastante do que geralmente acontece, né? Então, a disfunção sexual acontece quando essa mulher, ela foge. Ou ela passa a não ter, por exemplo, uma diminuição de testosterona, por exemplo. Eu falo, a mulher virou planta. Uhum. Pode passar ali o Cauã Raymond. Pode passar... É boa, porque às vezes a baixa libido é com aquele parceiro. Ainda tem esse detalhe. Mas se Entendeu? o colega do trabalho dá uma chavecada, ela fica Exato. tendo sonhos eróticos. Exatamente. Então, né, a gente vai descobrir tudo nisso na conversa, consulta. né? E aí, a mulher vira planta, é claro, aí também temos uma disfunção sexual, Sim. né? Então, essas são as Que principais. Que essa disfunção sexual que a senhora se referiu no final é transtorno do desejo sexual hipoativo. É. Tem nome, né? Tipo, Na verdade, a gente chama de transtorno do interesse e excitação, Pronto. porque a excitação tá junto. Porque se eu tenho dificuldade de sentir, como é que eu vou ter desejo responsivo? Sim. Entendeu? Carol, eu não sei se cabe aqui, mas eu lembrei de uma pergunta que veio uma vez no podcast, que era uma ligação, por exemplo, quando a pessoa começa a usar antidepressivos ou sim. ansiolíticos, Sim. e a pessoa fala, o meu corpo não tá mais respondendo às carícias de antes. O que Sim. aconteceu, né? O corpo para de responder a tudo, né? A gente vê muita Uhum. paciente falando assim, ai, eu perdi a capacidade de chorar. Eu não choro mais. Mas é como se você tá num nível de depressão, de ansiedade tão Sim. grande que você precisa desligar mesmo as sensações. E, Carol, acho que tinha um outro da dor, do orgasmo e da dor. Isso, aí as disfunções de orgasmo, Uhum. tá? As disfunções de orgasmo, eu preciso ter um desejo normal. Tá.
Então eu tenho um desejo normal e não puramente de orgasmo, né? Porque às vezes tá tudo ruim, né? E tem dor ainda por cima. Sim. Aham. Né? Não é raro a gente encontrar essa desgraça completa. Mas aí, a do orgasmo, pra gente falar puramente do orgasmo, a pessoa ela não consegue atingir o orgasmo em 75% das vezes. Então, se ela tem o orgasmo só no dia do aniversário e não tem nos outros e se incomoda com isso, porque tudo a gente tem que ter um sofrimento, um prejuízo, né? incômodo. Sim. Uhum. Aí, né, está caracterizado a anorgasmia ou disfunções do orgasmo. Ou ela, é aquela, é muito comum as alunas perguntarem, ela consegue na masturbação, mas não consegue Uhum. na relação sexual. Então, quando isso acontece, o que a gente… É disfunção sexual, na sua opinião? Não, É, não sei, na traz verdade. sofrimento. Ela sofre por isso, mas ela Porque na consegue. relação… Ela consegue, porque Fisicamente, ela é capaz de ter orgasmo, Mas mas na relação olha, ela não tá 99%, não, 99 não, mas vai, 90% das vezes ela vai ser fisicamente capaz. Sim. A não ser que ela tenha uma disfunção, ela tenha uma lesão medular, ou ela tenha, sei lá, né, situações físicas que a impeçam. Mas assim, Sim. 90% ela vai ser fisicamente possível. Sim. Então, o que leva uma mulher a conseguir na masturbação sozinha e não consegue com a parceria? Por Acho que que aí não? tem uma coisa que a gente traz Pode sempre, que completar. toda disfunção, né, aí, principalmente se você tá considerando um relacionamento, toda disfunção é do casal, É, Uhum. né? exato. Ela inclui a parceria. Da Sim, mesma forma super. que quando você vai avaliar, sei lá, uma disfunção erétil, você tem que trazer a parceria Sim. também para entender qual que é o que tá criando. Porque às vezes é o parceiro ou a parceira que pressiona demais. Uhum. Que faz muitos comentários sobre o teu corpo, sobre o que você deveria ou não Uhum. fazer aqui na cama agora, Uhum. enfim, sei lá. E de repente, com outras pessoas, quando ele vai com uma pessoa que ele conheceu num aplicativo, numa infidelidade, de repente ele não Então, tem um só que daí a episódio. gente vê muitas vezes as mulheres buscando por se sentirem incomodadas ou incomodando a parceria, né? Hum. E a parceria muitas vezes acha que tá tudo bem. Isso já aconteceu com vocês? Como? De não comunicar a De a parceria? parceria sentir que tá tudo bem, não tô incomodada, não tem disfunção nenhuma, mas a mulher tá incomodada. Sim, porque Sim, mas aí tem um problema, porque é uma disfunção dentro Sim. dessa relação, E daí, né? como que vocês abordam isso? Se o problema é do chama pra homem, por consulta? exemplo, no caso? Se a gente tem uma relação de longo prazo, Aham. a parceira está insatisfeita, mas pro parceiro não tá acontecendo nada, tá tudo bem. Então, mas a gente tem que entender, por exemplo, assim, ereção, não tem como, ele vai perceber que… Sim. Não, mas é se no caso ele não tá nem aí que ele não tá tendo ereção, entendeu? Ou se ele Aham. quer negar o problema, ou empurrar com a barriga Às o vezes- problema. às É vezes nesse tá- sentido, né? Acontece Exato. muito quando o homem tem disfunção de desejo ou quando ele tem disfunção de ejaculação. Porque, assim, não ter ereção incomoda profundamente eles. Uhum. Tá. Profundamente. Tá. Ou tem uma ejaculação rápida, né? Às vezes ele tem uma ejaculação rápida Uhum. e isso não incomoda, porque… Mas assim, geralmente essa ejaculação rápida, ela é muito rápida, Uhum. né? É que às vezes não é suficiente para esperar a parceira gozar, Entendi. sabe? Uhum. E aí a gente tem que… Psicoeducação novamente, falar Tá. de carícias, falar de sexo oral, falar de que, poxa, não precisa ter um orgasmo simultâneo. Você teve o seu, você pode dar pra ela depois. Uhum. Você não De tá… algumas práticas Né? e algumas posições de estimulação que podem Isso. segurar, acelerar para a mulher e segurar para o homem, Uhum. né? Legal. Entendendo quais são as preferências. Agora, é claro, Alice, que sempre existem as pessoas, ou pessoas dentro de um casal, que vão falar: cara, tá incomodado, você que se mude. Se vire, né? E aí, cabe à pessoa, você não vai pegar a criatura, né? Isso. Não é cachorro pra você pôr na coleira e levar no veterinário, obrigar a Uhum. fazer. Então, acho que Uhum. tem um momento ali de a pessoa realmente concluir que esse fulano, esse Beltrano, ele não quer se coçar. Pra ele tá bom do jeito que tá. Não é cuidado né? isso, né? E aí é você reavaliar, tá bom, pra você isso que você recebe na relação é suficiente? Porque o outro já tá te mostrando que ele não vai entregar o que você quer. Uhum.
E aí você já entra num campo que vai além da sexualidade. Sim. Que é bom. Ou os dois estão dispostos a fazer uma terapia de casal, ou enfim, essa relação vai tomar um outro rumo. Exato. Eu acho que assim, é muito fácil, e a gente faz isso muito, ficar culpando o outro. Uhum. Mas o que a psicanálise faz é, por que que você tá com ele então se você tá tão incomodada? Qual é a sua responsabilidade naquilo que você se queixa? Sim. Você tá com ele nesses 30 anos, esse cara tem disfunção Uhum. erétil, nunca foi tratar. Ok, ele tem a questão dele, mas e você que resolveu ficar? Por Né? que que você Por ficou? que Por você que ficou? que você tá com ele? Então, Uhum. acho que é um pouco por aí. Sim, existem questões econômicas, Sim, existem sim. 1001 coisas, mas assim, na verdade, quem quer, Uhum. Dá um quem jeito. tem a libido, Uhum. né? Às vezes é que a pessoa não tem a libido para É, agir, essa né? energia, a né? energia para agir. E acho que a terceira disfunção que você tava falando era de dor, né, doutora? Né? Que a gente chamava antigamente de vaginismo ou dispareunia não orgânica, mas que hoje nós chamamos, o termo certo é dor genitopélvica e ou dificuldades na penetração vaginal, Uhum. né? Que é aquela mulher que não necessariamente ela vai ter dor, tá? Isso é muito importante. Não necessariamente ela vai ter dor. Ela vai ter uma dificuldade de ter a penetração, de deixar o outro entrar dentro dela Uhum. por diversas questões, tá? Ou ela pode ter dor mesmo, aí ela tem uma disfunção do assoalho pélvico. E o que os nossos amigos ginecologistas fazem quando a paciente fala que tá com dor na relação? Manda interromper a relação. Não, Sim. não, mas a gente pede isso porque a gente sabe. Sim. Mas a maioria pede o quê? Ressonância para investigar a endometriose. Ah, tá. Pensando clinicamente. Nossa, sim. Entendeu? A pessoa já não consegue nem introduzir um pênis, ela vai ter que colocar gel retal, gel vaginal. Ai, que horror. Não, E pera, entrar- ressonância ou Ultrassom. ultrassom, é Os isso? dois. O A transvaginal? ressonância Ah, também tá. precisa, gel Uhum. retal ainda. Ai, que horror. Entendeu? Quantas Nossa, pacientes. Não sabia, não. Vai retraumatizar, né? Juro. Quantas pacientes com dor não vêm pra mim? Eu tô com dor, porque fica pesquisando uma coisa física. Uhum. Sim. Entendeu? Porque pra gente é mais fácil tratar, né? Exato. Tem remédio, tem cirurgia. Exatamente. Quando Então, tem tantas camadas, a gente já falou entre nós aqui, tô pensando sobre essas questões, né? Tem tantas camadas psicológicas, Sim. emocionais, total. na dificuldade de receber uma penetração, né? Exatamente. E não significa que ela não tenha uma disfunção, que ela não sinta realmente dor, Uhum. enfim, que ela não tenha ali uma tensão do assoalho pélvico, e aí entra a fisioterapeuta, Uhum. que precisa ser sua parceira. Quem trabalha com sexualidade precisa ter suas parcerias, entendeu? Sim, Porque você não vai conseguir resolver tudo sozinho. sim. E daí, como que eu identifico que de fato é uma disfunção, pensando na relação à dor? E o que eu, como ginecologista geral, eu consigo fazer no consultório? Em que momento eu encaminho? Olha, você tá falando das disfunções gerais ou só a de dor? Com relação à dor, principalmente. Eu acho que a de dor, o ginecologista ele precisa aprender a examinar o assoalho pélvico, Sim. que ele não sabe. Sim, né? não é examinar assoalho pélvico não é exame especular. Não é exame especular, não é exame para ver aqui, toque bidigital para ver tamanho de útero, né? É tocar o assoalho pélvico em posições diferentes, sentir aquela musculatura. Entender a anatomia de o que você tá tocando, né? Explicar tudo para a paciente antes de introduzir seu dedo nela, pedir permissão, explicar tudo o que você vai fazer, porque aquela mulher ela já se incomoda com invasão. O exame Uhum. ginecológico é muito invasivo, Muito né? A invasivo. gente normaliza porque a gente faz isso todo dia, Uhum. mas É. pra paciente ela não faça por isso todo dia. Exatamente, né? Eu falo que a gente, ginecologista, não precisa usar bottom, eu colho o Papa Nicolau, Uhum. né? A gente tem que usar um bottom, fazer um exame ginecológico de quanto é jeito ali, sabe? Sim. Forçando aquela Sim. vagina toda contraída. Sim. Não, calma, a paciente tá toda contraída, olha, vejo que a senhora não tá bem, não tá preparada para fazer o exame hoje. Vamos remarcar? Aí você vem mais tranquila, a gente conversa mais, Às e vezes elas vêm vamos com no tanto medo seu do exame, né? tempo. Vamos no seu tempo. Elas vêm com tanto medo do exame que não conseguem concentrar no É. resto da A consulta. gente atende lá. Preocupada com a hora do exame que vai doer, que você tá desconfortável. Exato, a gente atende lá algumas mulheres que elas têm vida sexual normal, mas elas vêm porque elas são traumatizadas com o ginecologista e elas precisam fazer exames. Sim. Então elas vêm para dessensibilizar, né? E aí o tratamento da dor é um tratamento que muitas vezes envolve o que a gente chama de dessensibilização, que é criar novas memórias de penetração, porque o cérebro registrou que a penetração é igual à dor. Uhum. Se é igual à dor, eu sinto medo de sentir dor, e o contrário é a minha musculatura, automático. Uhum.
né? Então, é todo um aprendizado de saber examinar, de fazer um vínculo. O vínculo é muito importante e o vínculo cura, Sim. sabe? O Aquilo que a vínculo gente falou no cura. início da escuta, como a escuta curativa, né? Às Exatamente. vezes você dá o espaço. Mas. Eu Pode queria falar. só aproveitar e pegar o gancho aqui, que a Alice estava perguntando uma coisa que eu acho importante, Carol, você responder. Ela falou como ou em quanto tempo, né? Como é que encaminha essa disfunção? Quando eu tenho De que mandar pro repente, especialista. então assim, sabe aquela coisa que a gente fala, por exemplo, aconteceu 2 vezes, é um episódio que é recorrente há 3 meses, há 6 vezes, há 1 ano. Isso. Acho que para ajudar aí. Sim. Quando você vai encaminhar para um especialista, bom, aquilo tá realmente. Você já fez uma psicoeducação, ou você não tem paciência de fazer, encaminha para quem Sim. faz, para fazer a psicoeducação, né? Mas assim, aquilo já tá. Eu acho que as pessoas que estão escutando esse episódio, elas têm interesse, né? Com certeza. Né? Então elas já vão, assim, tentar fazer um cursinho, entender como é que é psicoeducação, porque a gente não aprende isso na residência, Uhum. né? Mas assim, você sente que você chegou em várias limitações do paciente. Uhum. Já esgotou. Aí tá na hora de encaminhar para alguém que tem mais experiência. Saber seu lugar também, né? É. Cada um com seu cada qual. A gente não precisa dar conta de tudo. Exato. A gente né? precisa identificar e entender que é uma abordagem diferente. Não é uma abordagem de uma consulta ginecológica habitual. Exato. Eu, por exemplo, não opero endometriose. E tá tudo bem. Diagnostico endometriose, encaminho para alguém de confiança para operar. Mas eu Tem acho que muito fazer legal tudo, que assim, né? a Carol, por exemplo, ela encaminha muito para fisioterapia pélvica, né? Assim, então, todo esse trabalho de sensibilização que as físios fazem ainda eu acredito que fora dos grandes centros ainda é muito desconhecido e que Muito. pode Sim, ajudar muito muito. as mulheres. Assim, Muito. acho que talvez esteja ficando mais conhecido pela questão do parto e tal, mas assim, de dor no sexo, ou mesmo da questão da excitação, do Uhum. orgasmo, as pessoas ainda desconhecem. Eu conheço poucas pessoas, assim, que fazem fisioterapeutas que trabalham com saúde ginecológica fora do campo da obstetrícia. E que eu penso que, assim, são pessoas que eu considero que eu posso indicar. Eu queria conhecer mais pessoas. Então, se tiver fisioterapeutas escutando a gente, você trabalha com saúde genital, saúde do assoalho pélvico, entre em contato, vamos fazer uma rede, vamos indicar, porque é importante também para gente como eu que tá começando o consultório, Sim. saindo Sim. dos braços da mãe da universidade, né? Então, Não, e mulheres, assim, que estão com atrofia vaginal, mulheres em tratamento oncológico, tipo, Muito. toda Sim. essa reabilitação, assim, é muito legal o trabalho que as físios pélvicas fazem. e que daí a gente consegue trabalhar junto, prescrevendo Exatamente. medicação, hidratante vaginal, exatamente, lubrificante e a físio atuando junto, né? Exatamente. A gente tá encaminhando pro fim, mas eu queria conversar um pouco ainda sobre abordagem de sexualidade de casais homoafetivos, de mulheres homoafetivas. Vocês têm alguma experiência com isso? Como é que chega pra Sim. vocês? São as mesmas disfunções. A gente acha que é diferente, mas não é diferente, que são as mesmas eu disfunções. tenho a impressão que muitas disfunções da mulher heterossexual vêm dessa construção social de desigualdade homem versus mulher. E eu não sei se é uma crença popular minha, sem nenhum embasamento pra isso, mas eu tenho a impressão que quando chega no relacionamento homoafetivo, talvez elas tenham mais Assim, igualdade entre si, sabe? Um equilíbrio melhor. Tem uma pesquisa, acho que com 14 mil pessoas do mundo inteiro, que vai ranquear ali o grau de satisfação sexual, né? Dos casais hétero, mulher-mulher, homo, homem-homem e tal. E aí tava lá em primeiro lugar o homem hétero, é quem mais tem satisfação, né? Depois o homem gay. Gays e bis e pans, enfim. Depois, as mulheres, mulher que se relaciona com mulher. E lá em último lugar, a mulher hétero, né? Então, de fato, tem sentido o que você tá falando. Então, no sentido de satisfação sexual, de quem é que chega mais ao orgasmo e declara mais prazer na relação. Então, acho que sim. Mas, por exemplo, eu vejo a questão da libido Muito. se igual ou pior do que na relação hétero. Sim.
Sim, porque querendo ou não, na relação hétero, geralmente o homem ele tem mais testosterona e tem Uhum. mais repertório, ele chama mais. Sim. Ele E tem mais chega uma pressão mais. social para que ele tome a iniciativa, para que ele queira o sexo, né? É. Então ele chega mais. A mulher, as duas mulheres, elas às vezes muitas ficam muito confortáveis entre si, elas ficam com O preguiça as vínculo duas. afetivo ali, né, É. acomoda um pouco esse lugar do erotismo. Fica Entendi. acomodado. E aí elas não transam, elas ficam amigas e ficam lá. E daí elas se queixam, então, mais da questão da libido É. do que… Mas tem mulher que, por exemplo, tem muita mulher homoafetiva que não permite penetração, que Uhum. tem dificuldade na penetração também. Uhum. E aí a parceira quer introduzir algum objeto e ela não quer. E aí elas chegam, a gente tem mulheres Tem lá alguns. que chegam pra tratar dor também, porque tem que Uhum. fazer exame, não é Sim. só. Gente, vagina não é só pra Uhum. transar, é pra usar OB, é Sim, pra parir, sim. é pra, né, Uhum. você fazer exames, não é só pra transar, né? Mas eu acho interessante porque quando a gente vai para esse campo da sexualidade homoafetiva, você, de saída, você já quebra alguns padrões. Então, hoje a Uhum. gente vê não só muitas mulheres que fazem um sexo que não tem nada penetrativo, absolutamente nada E que é penetrativo. igualmente bom. Exatamente, ou guinage, assim como homens. Aí você fala, mas como assim? Sim. Pênis, e não tem não tem o ativo e o passivo? Não tem, né? Legal. E se você olhar hoje nos aplicativos de relacionamento, por exemplo, Grindr, Tinder, etc., muitos vão colocar, ok, versátil, né? Sou ativo e Uhum. sou passivo, tará, mas alguns colocam sexo não penetrativo, né? Isso tá cada vez… E aí, isso buga a cabeça da maioria das pessoas, porque, Sim. então isso não é sexo, é preliminar, porque É. não tá tendo uma penetração num Isso. orifício, É, né? uma das coisas que eu mais fiquei impressionada quando eu comecei lá no ambulatório de sexualidade, doutora, foi a primeira vez que eu vi vocês prescrevendo aqueles exercícios eróticos não penetrativos pro casal Uhum. fazer em casa. Que daí o casal precisa fazer exercícios de descobrir outras áreas erógenas do corpo e a penetração está proibida. Uhum. Falei, gente, isso aqui, alguém entendeu tudo. Isso é genial, mas até você Kaplan. conseguir explicar aquilo pro casal, eu acho Sim. que tem muita resistência É, ainda, né? Principalmente da parte do Sim, homem. quem desenvolveu esses exercícios foi a Ellen Kaplan, que é ali, contando um pouco da história da sexualidade, que é bem interessante, né? Que ela ela foi uma aluna do Masters e Johnsons, que foram os Uhum. primeiros a descrever a fisiologia sexual na década de 50, 60, imagina. Um laboratório de sexo que testava literalmente os casais transando, cheios Ao de vivo. aparelhos e fios ao vivo Aham. para entender tempo de ejaculação. Gente, isso é sim, genial. Mas só na década de 50, 60 que a gente desvendou a fisiologia sexual. Ela Isso foi é muito ignorada. recente, E é o muito clitóris, recente. então, Coitado, né? o clitóris foi, assim, porque antigamente se achava que o clitóris era só essa… Ai, Só o pega esse aqui pra capuz. mostrar, doutora. era só a glande, né? Abre por baixo aqui. É. Aqui embaixo. E o clitóris, na verdade, é esse órgão aqui. Ele é tudo isso. Exatamente. E a função dele é única e exclusivamente prazer. Exato, mas essa estrutura toda aqui, ela foi desvendada por estudos de ressonância magnética por uma mulher australiana, esqueci, não vamos lembrar o nome dela. Em 98. Gente, 98. 98. A gente foi pra Lua antes. O homem foi à Lua antes de descobrir Antes o de descobrir clitóris inteiro. Isso é Nossa, isso é muito bizarro. Eu não sabia dessa informação. Quanto do nosso território na É. sexualidade ficou inexplorado, né? Uhum. Enquanto a gente tava lá olhando pra Indo pra Lua. Exato. E não Nossa, à que toa ódio. foram essas mulheres. E na própria questão, tem uma Sim. polêmica de Masters e Johnson, porque a É. Virginia, muita gente diz que ela foi uma grandíssima responsável pela pesquisa em sexualidade. Aí, no final, assinou como coautora. Mas É porque ela não tinha nenhuma formação. nenhuma formação, É. como médica, enfim, enfermeira Ela e era tal. secretária do É. Master. Tem a série, Masters of É Sex. incrível. É? Na Maravilhosa. HBO. Ah, eu vou assistir. HBO. E a Kaplan também esqueci o nome dela. Qual? Da doutora australiana Não que lembro. dissecou Não vou lembrar também. o clitóris. Mas enfim, não à toa, quando as mulheres foram ocupando posições na ciência, posições de poder, posições de pesquisa, Isso. né? A gente conseguiu A gente passou a entender estudar mais. mulheres. Exatamente. Né? Exatamente. Enfim. É isso. Gente, eu amei a conversa, achei que foi super especial. Eu espero, de fato, que tenha servido pra abrir a mente de muita gente, muitos profissionais da saúde. Não só profissionais médicos, né? Mas todo mundo que trabalha com saúde da mulher. Vocês querem complementar mais alguma coisa pra gente encerrar? Eu quero convidar
todas as pessoas, os profissionais de saúde que gostaram desse papo para acessarem os episódios do Preliminares sim. Podcast. Sim. A gente tem 50 episódios feitos assim com muito carinho e Exato. com muito estudo. E a gente quer convidar vocês a irem lá comentar, enfim. E pensar diferente sobre o sexo, porque às vezes a gente quer tratar o paciente, mas a gente tem as nossas próprias questões. Sim. Porque ninguém fala abertamente sobre sexo. Separar suas questões é muito difícil, né? Como a senhora falou no começo, se despir de tudo das suas crenças pra entrar no mundo do paciente é muito difícil. Não, é assim como a Carol teve que olhar para as crenças dela, para as questões dela, eu Isso. para as minhas, na minha vida pessoal, na minha história da Sim. minha sexualidade. Acho que a gente precisa ter essa coragem primeiro de se despir Isso. dos nossos, reconhecer os nossos julgamentos, os nossos preconceitos, para daí conseguir acolher da melhor forma a outra pessoa. Com certeza. Eu vou deixar o link do Preliminares Podcast na descrição do nosso episódio, tanto no YouTube quanto no Spotify. E também vou deixar um material de estudo complementar no Drive, como já é de costume de todos os outros episódios, tá certo? Então, muito obrigada se você ouviu ou assistiu a gente até aqui. E até a próxima.